Veja no resumo da semana. Câmara aprova a reforma da Previdência. Veja como votou a bancada da Paraíba. Frei Anastácio apresenta projeto de lei que propõe punição para autoridade que divulgar informação de processos em sigilo de justiça. O parlamentar também apresentou projeto de lei que proíbe o uso de pipa com cerol em todo o Brasil. Frei Anastácio pede explicação sobre corte de recursos que seriam usados para saneamento básico em 42 cidades da Paraíba. O parlamentar petista protesta contra a retirada de despesas médicas da dedução do imposto de renda pelo governo federal. Esses e outros assuntos agora, no resumo da semana na Câmara Federal. A Câmara Federal teve a semana mais movimentada do ano. Isso aconteceu por causa da votação da reforma da Previdência. O texto foi aprovado em primeiro turno com um placar de 379 votos a favor e 131 votos contra. Veja como votaram os 12 deputados da bancada da Paraíba. Aguinaldo Ribeiro, sim. Edna Henrique, sim. Efraim Filho, também sim. Julian Lemos, sim. Pedro Cunha Lima, sim. Rui Carneiro, sim. Wellington Roberto, sim. E o Wilson Santiago também votou a favor da reforma da Previdência. Entre os 12 parlamentares, apenas 4 votaram contra a reforma. Damião Feliciano, Frei Anastácio, Gervásio Maia e Hugo Mota. Frei Anastácio disse que a reforma é cruel com os mais pobres e fez um alerta aos deputados. Que tenha coragem de daqui a 3 anos e meio chegar na casa de um pobre nos nossos municípios, nas nossas cidades, para pedir um voto. Além de participar das discussões e votação da reforma da Previdência, Frei Anastácio marcou presença nas reuniões do Núcleo Agrário do PT, comissões de Meio Ambiente, Educação e Agricultura. Na audiência da Comissão de Educação, Frei Anastácio denunciou que o governo Bolsonaro está acabando com a educação do campo. A Paraíba já está sofrendo com isso. Essa política, de fato, ela está, com este governo, ela está fadada a desaparecer. A turma de pedagogia, que deveria ter terminado o ano passado, terminou agora em março, graças os pais, os assentados e os movimentos que ajudaram, se cotizaram para ajudar na alimentação. O parlamentar também apresentou mais 2 projetos de lei durante a semana. O projeto de lei 3550 de 2019, já em tramitação na Câmara, tipifica como abuso de autoridade a divulgação não autorizada de dados ou informações sigilosas sobre inquéritos ou processos que tramitam em segredo de justiça. O projeto prevê ainda o aumento da pena do crime de abuso de autoridade, sobretudo para quem facilitar ou divulgar dados, relatos ou depoimentos dos inquéritos. O outro projeto apresentado pelo deputado é o de número 3921 de 2019. O objetivo é de tornar crime o uso de pipas com linhas preparadas com cerol em todo o Brasil. Segundo o projeto, o cerol apresenta perigo para a vida e saúde das pessoas. No plenário da Câmara, Frei Anastácio registrou nota divulgada pela Associação dos Magistrados da Paraíba. Na nota, os juízes paraibanos pediram para a bancada do Estado votar contra a reforma da Previdência, mas não foram atendidos. Os magistrados da Paraíba pedem à nossa bancada federal que vote contra o texto que se encontra em votação da reforma da Previdência. Na nota, os magistrados lamentam que o relatório final foi aprovado sem considerar um único destaque em favor dos trabalhadores públicos, tirando e reduzindo de maneira dura os direitos previdenciários de servidores públicos civis. Frei Anastácio também denunciou na Câmara mais uma maldade do governo Bolsonaro, que quer retirar despesas médicas das deduções do imposto de renda pessoa física.
que te retira do imposto de renda e deduções com despesas médicas de pessoas físicas. Isso é uma maldade do governo federal e do Ministério da Economia e atinge de cheio a classe média deste país. O parlamentar também protestou contra cortes de 30 milhões de reais em recursos que seriam destinados pela Funasa para saneamento básico em 42 cidades paraibanas. 42 cidades da Paraíba sofrem corte de recursos destinados ao saneamento básico, tratamento de água e de resíduos. E lamentamos profundamente estes cortes. Além disso, afirmamos que esta medida é extremamente preocupante, configurando risco à saúde da população e impactos ambientais. Frei Anastácio alertou ainda que a reforma da Previdência vai trazer fome e miséria para o país. O Brasil verá a grande maioria do seu povo sem poder se aposentar, porque a reforma não deixará. A grande maioria do povo está consciente de que esta reforma trará miséria, fome para todo o país. O parlamentar alertou ainda que o Brasil está envenenado e Bolsonaro é campeão em liberação de veneno. Já são quase 300 novos agrotóxicos liberados em apenas 6 meses de governo. O uso indiscriminado de agrotóxicos hoje no Brasil morrem 60 mil brasileiros estão morrendo por ano, vítima de agrotóxico. Cada brasileiro consome 5 litros de veneno por ano. Portanto, hoje, o governo Bolsonaro é o maior campeão em liberação de veneno. Ainda em Brasília, o deputado federal Frei Anastácio participou de manifestação nacional em defesa da educação, pelo emprego e contra a reforma da Previdência. Por isso não permitiremos o fim da aposentadoria aos privilegiados. Que dignidade terá o povo com uma educação sucateada? No plenário da Câmara, ele fez homenagem aos municípios de Souza e Araruna, que comemoraram emancipação política esta semana. Completou 143 anos de emancipação, ontem, dia 10 de julho. Portanto, parabenizando os municípios de Souza e Araruna.